Senhoras e senhores, muito boa tarde. É de fato uma reunião almoço muito especial. Não é à toa que desafios se apresentam para determinadas pessoas. O momento que o nosso país atravessa hoje é um momento de muita apreensão, de muita dificuldade, mas tivemos a feliz notícia de que o nosso vice-presidente da República fosse nomeado para cuidar da articulação política. O dia de hoje bota em destaque não só a carreira política, que é conhecida de todos, do nosso vice-presidente Michel Temer, que por 6 mandatos consecutivos foi deputado federal, foi presidente da Câmara por 3 oportunidades. Mas mais do que isto, ele foi, nessa missão, por conta de uma base acadêmica inesquecível, como professor de Direito Constitucional, foi deputado constituinte. E como deputado constituinte, foi o responsável pelo artigo 133 da Constituição Federal. O artigo 133 da Constituição Federal é que efetivamente coloca a advocacia como elemento indispensável à administração da justiça. E exatamente nessa diretriz, eu queria pedir ao nosso vice-presidente Michel Temer um apoio especial. A advocacia está sendo ameaçada com um projeto que pretende extinguir o exame da ordem. É inadmissível essa situação, não só por uma questão de sensibilidade do péssimo ensino jurídico que nós temos no país, da enorme quantidade de advogados, bacharéis que nós temos no país, mas pelo cumprimento exato do artigo 133 da Constituição. Se de fato a advocacia é indispensável à administração da justiça, e para a magistratura e Ministério Público existem concursos públicos, o exame de ordem, na mesma medida, é o filtro de ingresso para a administração da justiça. Escolhemos, como não poderia ser diferente, o tema da reforma política e uma provocação ao nosso professor Michel Temer. Uma reforma política possível. Conversávamos já há muito tempo, o Edgar Silveira Bueno, num evento que nós tivemos juntos, exatamente por conta das enormes dificuldades de se promover uma verdadeira reforma ou uma reforma política ideal. Mas o fato é que a sociedade brasileira realmente deseja uma mudança. E, sem dúvida, a mudança é o que nós queremos ouvir de Vossa Excelência acerca do tema da reforma política. Senhoras e senhores, recebam o nosso ilustre convidado, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, vice-presidente Michel Temer. Olha, meus amigos, eu começo dizendo que eu estou aqui com uma longa lista de autoridades, não é? Mas eu verifico, viu, Naline, viu, Zé Horácio, que, na verdade, as autoridades não estão só nesta mesa. As autoridades estão em todas as mesas, de modo que eu vou cumprimentá-los a todos, se me permitem, as autoridades. Esse aplauso revela o aplauso a todas as autoridades que estão aqui, não é? Mas registrar, em primeiro lugar, presidente Zé Horácio, exatamente a alegria que eu tenho. E até faço um registro, de vez em quando a gente vai fazer o discurso e diz coisas óbvias, né? Mas aqui não é uma obviedade. A alegria que eu tenho de rever atuais e antigos amigos, amigos da advocacia e até de fora da advocacia. E até registro que os nossos almoços das sextas-feiras transferiu-se hoje para cá. Estou vendo que todos os colegas da sexta-feira vieram para este almoço, né? Este é um segundo registro que eu quero fazer. Um terceiro registro
é que eu fico bastante constrangido em, digamos assim, fazer uma palestra como quem fosse dar lições, porque a figura dos doutos que estão aqui dispensam qualquer espécie de lição eventual, seja no campo jurídico, seja no campo político, né? Isto eu digo especialmente ao nosso colega da Câmara dos Deputados, o Arnaldo Faria de Sá, e a todos, que merece o aplauso de todos, e a todos os amigos que estão aqui. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que cumprir o meu papel. E o meu papel, segundo a convocação do Zé Horácio e do Edgar Silveira Bueno, é de que eu viesse falar aqui para os senhores e para as senhoras sobre a reforma política. Mas eu quero fazer uma declaração prefacial, preambular, que é a de que eu trabalharei contra essa história de eliminar o exame da ordem. Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é uma coisa importante para a categoria, importante para o país. Quando disse bem o Zé Horácio, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, é porque, aqui mais uma trivialidade, sem a presença do advogado não há como distribuir justiça no nosso país, não é? Então, é uma regra muito adequada e que depende de pessoas qualificadas, habilitadas a promover a administração da justiça no nosso país. Eu me recordo até quando levei esta tese à Constituinte, foi precisamente pela mobilização dos advogados, na época até capitaneados pelo Antônio Cláudio Maria de Oliveira, aqui em São Paulo, me levaram essa tese, afinal, exitosa, vitoriosa, na Assembleia Constituinte. Mas, feitas essas considerações, eu aqui, enquanto estava sentado à mesa, eu disse, bom, o que é que eu vou? Reforma política é um tema político, portanto, um tema que antecede a criação do direito. Nós todos sabemos, o ministro Sidney Sanches, mais do que ninguém, que o direito surge depois de gestos políticos, ou seja, são os fatos que geram o direito. Mas eu pretendo aqui, na verdade, fazer uma análise um pouco do texto constitucional atual para sustentar uma posição que já foi derrotada na Câmara dos Deputados, mas eu acho que é mais útil fazer uma interpretação sistêmica do texto constitucional para sustentar uma determinada posição que diz respeito precisamente ao sistema eleitoral, do que simplesmente fazer a alocução de natureza política neste instante, né? E por isso eu devo dizer aos senhores e às senhoras e aos colegas, né, que durante muito tempo se tentou fazer uma reforma política no país. Por que ela nunca foi adiante? Porque, na verdade, ela não é, e olha, eu mesmo, nas 3 vezes que fui presidente da Câmara, o Arnaldo se lembra disso, eu tentei levar adiante a reforma política. Ela vai até um certo ponto. Quando é para levar ao plenário, há grandes dificuldades, porque esta não é uma questão partidária, quer dizer, não basta, não é suficiente o partido reunir-se e tomar uma determinada deliberação, porque este é um gesto, doutor Márcio, que diz respeito a cada qual dos parlamentares. E muito legitimamente, doutor Fábio, na verdade, quando o parlamentar vai votar, ele verifica como é que ele foi eleito, qual é a melhor situação dele perante o eleitorado. Então, é natural e legítimo, volto a dizer, que o deputado e o senador, igualmente, pensem dessa maneira. E, por isso, quando vai levar para o plenário, não há condições. Qual foi a grande vitória da reforma política nesse momento? Foi o fato, ministra Ellen Grace, de ter conseguido chegar ao plenário o tema da reforma política. Sabe que eu digo aqui, há mais de 20, 25 anos, que se tenta fazer chegar ao plenário esta matéria, e jamais se conseguiu. É claro que se dirá, muito bem, mas está saindo uma coisa pífia, pequena, sem maior significação. É possível, dependendo da concepção de cada um, não é? Mas o fato é que o Congresso Nacional, quando rejeita uma ou outra tese ou várias teses, é porque ele está legislando também, no sentido negativo. Quando ele disse, no tocante ao sistema eleitoral, por exemplo, olha, eu não quero o sistema do voto majoritário para deputado federal, não quero o sistema da lista fechada, não quero o sistema distrital puro ou misto, quero a manutenção deste sistema que está aqui, que fez a Câmara dos Deputados. Legislou, expressou uma vontade. Se é correto ou incorreto, não importa, não é? Mas expressou uma vontade que deve,
naturalmente, ser respeitada. Não é? Quando se trataram dos demais temas, e o Congresso, no particular a Câmara dos Deputados agora, decidiu desta ou daquela maneira, igualmente legislou, porque disse, eu quero a manutenção deste ou daquele sistema. Mas eu confesso que, ao longo do tempo, eu sempre achei, fruto de uma razoável, não digo grandiosa, mas uma razoável experiência política, presidindo o meu partido há cerca de 14 anos, eu verifiquei que era preciso modificar um pouco o sistema eleitoral. Não é? Vocês sabem que o sistema eleitoral nosso adota o chamado voto proporcional. Ou seja, e vou dizer trivialidades aqui, não é? Só para encaminhar o raciocínio. Ou seja, se aqui em São Paulo o quociente eleitoral é de 300 mil votos, o partido que fizer 900 mil votos elegerá 3 deputados. A significar, desde já exemplifico, que se um deputado fizer 900 mil votos, ele carrega consigo mais 2 deputados. Talvez um tenha tido 2 votos, o outro talvez tenha tido 1 voto, e vai chegar igualmente à Câmara dos Deputados. Parece um exemplo, digamos, ad terrorem, mas não é, porque isto já ocorreu no nosso sistema. Houve um dado momento em que um ilustre parlamentar, já falecido, teve 1,5 milhão de votos e levou consigo mais 5 deputados. Não é isto? 5 deputados, sendo que um deles com 800 votos e outro com 285 votos. Ora, o que faz o parlamentar quando aperta aquele botãozinho, sim, não, abstenção? Ele está praticando um ato de governo, ou seja, ele está falando em nome do povo. Como praticam atos de governo todos os poderes constituídos. Quando o doutor Nalini preside uma sessão e o tribunal decide por maioria de votos, ele está praticando um ato de governo. Quer dizer, governa-se por meio do judiciário como governa-se por meio do legislativo. Então, eu faço esse exemplo, eu dou esse exemplo, para dizer o seguinte, interessante, quando você vai examinar a Constituição brasileira, você verifica, logo na entrada, né, que o Brasil adotou, até retumbantemente, o Estado democrático, porque não ficou apenas na expressão de que o Brasil é um Estado democrático, mas é um Estado democrático de direito. Quer dizer, redundou, disse mais do que até deveria dizer para declarar expressamente que nós vivemos numa democracia. Ora bem, e isso é explicável, vocês todos aqui se recordam que nós passamos por um momento de centralização do poder, um momento autoritário, e depois nós ansiávamos pelo retorno à democracia. Por isso que a Constituinte de 87 e 88 levou em conta esses pressupostos políticos, ou seja, nós queremos sair de um Estado centralizado, autoritário, para um Estado democrático. Não é? Este foi o fato político que gerou a Constituinte de 87 e 88. Ora bem, no instante que nós adotamos a democracia, ou fizemos retornar à democracia, tanto no plano jurídico como no plano político, a partir de 5 de outubro de 88, nós dizemos, bom, o que é a democracia? Vai à obviedade. É o governo da maioria que respeita os direitos da minoria. Esta é a democracia, na definição mais singela que se possa ter. E quando se examina a Constituição, nós verificamos que os praticantes de atos de governo decidem por maioria. Não é verdade? O tribunal, quando tem uma Câmara ou uma turma julgando, tem 5 membros, deu 3-2, foi esta a ideia prevalecente. Não é? No Executivo, se elege presidente, governador, prefeito, por maioria, no particular até por maioria qualificada, quando se exige maioria absoluta. Não é? A tese da maioria é uma tese presente em todo o texto constitucional. Quando nós vamos constituir as mesas diretoras e as presidências das comissões na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, é por maioria. Não é? É o maior partido que indica o candidato a presidente, as comissões são presididas por um princípio constitucional que diz que se atenderá ao princípio da proporcionalidade, portanto, do maior para o menor, ou seja, eu quero repetir o argumento de que quem governa é a maioria, é assim que deve ser, esta é a expressão constitucional.
Aliás, no caso do Judiciário, é assim, eu vou repetir o exemplo, né? Para dizer que não há condições de praticar um ato de governo no Judiciário se não for por maioria. Agora, entretanto, a única passagem constitucional em que não é a maioria do povo que governa é exatamente quando se adota o voto proporcional. Porque, pelo exemplo que dei, dos 285 votos, dos 800 votos, e naquela oportunidade, deputados de vários partidos aqui de São Paulo, um deles até com 128 mil votos e outro com 98 mil votos, não puderam chegar porque o quociente eleitoral não permitiu que isto se verificasse. Então, o que houve? Houve uma expressão popular que disse, olha, estou dando 128 mil votos para esse indivíduo para que ele vá lá falar em meu nome. E por que ele fala em meu nome? Não é porque o povo quer, mas porque a soberania popular, ao criar o Estado, assim se expressou. Quando disse a regra constitucional é que o poder não é do Legislativo, não é do Executivo ou do Judiciário. O poder é do povo. E por isso o povo que governa. E volto a dizer, governa por maioria. A regra fundante do texto constitucional, a regra substancial do Estado, é a regra que define que é o dono do poder. Se no passado era o soberano, hoje é o povo. Não é? Então, volto a dizer, qual é a única hipótese em que a maioria não governa? A maioria não pratica atos de governo por meio do seu representante. É no caso, digo eu, do voto proporcional. E o exemplo que eu estou dando não é exagerado, não. Se um dia nós tivermos 900 mil votos aqui, o sujeito tiver 900 mil e outro tiver 2 votos e 1 voto, será ele, ou serão eles, que irão para a Câmara Federal. Então, estou fazendo essa interpretação, digamos, sistêmica do texto constitucional para sustentar que o mais correto, aí acrescento até um outro dado, viu? Interessante, a Constituição diz assim, o voto será direto, secreto, universal e com valor igual para todos. Eu pergunto, é do mesmo valor, é igual ao valor, dado aquele que levou 285 votos e outro que teve 128 mil votos? Veja que até aí há uma nova ofensa constitucional. Só não há, em definitivo, porque nós não temos no nosso sistema a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de norma constitucional. Sem embargo, de nós termos normas que são maiores que outras, porque a Constituição é uma pauta de valores, quem vai lá ao artigo 60 e verifica a federação, separação de poderes, direitos individuais, verifica que aquilo é uma regração imodificável, chamada cláusula pétrea, e porque imodificável, ela há de reger toda e qualquer interpretação do texto constitucional. Mas nós não temos uma norma que permita a inconstitucionalidade de norma constitucional. Portanto, eu volto a dizer, o sistema proporcional é correto, está previsto na Constituição e tem que ser obedecido. Mas insisto que ele não representa a regra fundante do texto constitucional, que diz que só pode praticar aquele que representa o povo, acrescento, pela sua maioria. Então, quando nós vemos isso, nós dizemos interessante, se eu fosse fazer essa interpretação sistêmica do texto constitucional, eu diria, o correto é adotar o voto majoritário. O voto majoritário nos estados, para eleger o deputado federal. Por que voto majoritário? Porque, equivocadamente, muitas e muitas vezes, se pensa que o deputado federal é representante do povo do Estado de São Paulo ou do povo do Estado do Piauí. E não é o que diz a Constituição. A Constituição diz o deputado é representante do povo brasileiro. Apenas, como há circunscrições eleitorais, há um povo brasileiro que está domiciliado eleitoralmente em São Paulo, outro povo brasileiro que está domiciliado eleitoralmente no Piauí. Então, quando você chega na Câmara Federal, você, ao votar, você tem que ter presente, evidentemente, os interesses do povo do seu Estado, mas catalogado como povo brasileiro residente ou domiciliado eleitoralmente naquele Estado. Quando você vai votar, você tem que verificar o contexto nacional para votar. E, lamentavelmente, o nosso Arnaldo sabe disso, muitas e muitas vezes não é isso que se dá, porque porque tão urgente como a reforma política é a mudança dos costumes políticos no país. Porque o deputado, quando lá chega, ele é instado a conseguir benefícios lá para o seu município, que é legítimo, mas não é exatamente a função dele, não é? Porque senão ele não se reelege.
mas ele não há de ser uma representação daquela municipalidade ou daquela região. Ele há de ser, reitero, o representante do povo brasileiro que está domiciliado eleitoralmente aqui ou acolá. Se um dia a maioria do povo brasileiro de São Paulo mudar-se para o Piauí, quem vai ter 70 representantes será o Piauí e não o Estado de São Paulo. Para ser objetivo, a representação dos estados se dá no Senado, não é? Porque a Constituição assim quis. Os senadores são representantes dos estados, tanto que no passado já se pensou até em que o governador pudesse nomear embaixadores, quer dizer, senadores, no próprio Senado Federal, que é para manter o equilíbrio federativo. A ideia do Senado é, se a Câmara tem uma maioria politicamente dos estados populacionalmente mais poderosos, se faz o equilíbrio federativo pelo Senado Federal, onde há paritariamente o mesmo número de representantes de cada estado. Bom, esta é uma interpretação, digo eu, os amigos, né? É uma interpretação sistêmica do texto constitucional. Se fosse me pautar pelo texto constitucional, eu diria, tem que adotar o sistema do voto majoritário. Os 70 mais eleitos, mais votados em São Paulo, seriam os eleitos. Qual é a contradita, ou a contra-argumentação a esta formulação? Ah, mas com isso você acaba com os partidos políticos. Eu digo mentira. Em primeiro lugar, porque o Supremo Tribunal Federal, já examinando o sistema constitucional, sem que haja uma regra expressa, já declarou a fidelidade partidária. Não é? Você não pode sair de um partido senão por motivos especiais previstos legalmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, nesta proposta, que eu até trabalhei por ela, mas eu estava fora do parlamento, né? O artigo 1º estabeleceria o voto majoritário, mas o artigo 2º diria, é declarada a fidelidade partidária, ou seja, o mandato não é do parlamentar, mas é do partido pelo qual ele se elegeu. Então, a tese, ou esta contradita da fidelidade partidária, não é verdadeira. Qual seria, agora eu saio desta interpretação jurídica para fazer uma breve interpretação de natureza política. Vocês vejam, hoje nós temos 32 partidos no país. Em princípio, se eu, estrangeiro, chegasse aqui no Brasil, não conhecendo o sistema, eu diria interessante. Nós temos 32 correntes de opinião do país, que se fazem representar pelos partidos políticos. Porque partido é isso, né? Partido vem de parte, parcela, e político vem de polis. Portanto, é uma parcela da opinião pública que se junta com um determinado programa, quer chegar ao poder para exercitar esse programa. Não é? E eu vou dizer aos senhores, e se tiver imprensa aqui, eu vou pedir licença para não registrar isso, porque parece que eu estou defendendo o sistema autoritário, mas é uma mera concepção teórica. Né? Nós só tivemos partidos verdadeiros aqui no país, foi no sistema autoritário, porque você tinha a Arena de um lado, que era a favor do status quo, e você tinha o MDB de outro lado, que era contra o status quo. Então, quem optava por um ou por outro partido era uma parcela da opinião pública que se sustentava naquela ideologia ou naquelas teses. Quando permitiu a atomização dos partidos políticos, eles perderam toda e qualquer identidade. Se vocês se dessem ao trabalho, eu diria para não perderem tempo, não é? Mas se derem ao trabalho de examinar os 32 estatutos, vocês vão ver que são todos iguais, não é verdade? Ninguém é contra a educação, saúde, segurança, não é? Essas coisas mais genéricas, né? Todos os programas são mais ou menos iguais. Então, qual é a primeira vantagem, digo eu, de você adotar o voto majoritário? É que você, em primeiro lugar, você vai, agora estou falando sobre o foco político, né? Você vai, em primeiro lugar, impedir uma coisa que hoje se faz com muita frequência. Nós fazemos no PMDB de São Paulo, suponho que os demais partidos também façam, né? Nós temos direito a lançar 105 candidatos. Como o tema é o tema do quociente eleitoral, alguém lembra-se do seguinte, olha, lá em, sei lá, em Sapopemba tem uma associação de bairros, o presidente pode trazer uns 800 votos, 1.000 votos, vamos chamá-lo para ser candidato, porque ele vai acrescentar 1.000 votos no quociente eleitoral. Não é? Ou então, em outra vertente, você diz, vamos apanhar um sujeito, vamos chamá-lo aqui, seduzi-lo para trazer, ele nem é militante político, porque ele pode ter 1,5 milhão de votos. Se tiver 1,5 milhão de votos, ele leva mais 4 deputados consigo. Não é? Não quero com isso significar que quem tenha popularidade suficiente, Tito Costa, para
para se eleger, não possa se candidatar pelo partido. Pode, terá 1,5 milhão de votos, levará uma vaga. Não é? Qual é a vantagem disso? Digo eu, depura o sistema de candidaturas. Porque, ao invés de ser 105 candidatos, no meu partido se diria o seguinte: bom, quantos deputados nós podemos eleger? 4, 5? Vamos lançar 15 candidatos, 16. E nem precisa dizer isso. Só se habilitaria como candidato aquele que ache que tem a possibilidade de ter votos suficientes para a eleição. Porque no sistema proporcional, você diz assim: bom, eu sei que lá tem um fulano que vai ter 2 milhões de votos, eu posso ir lá ter 30 votos e eu posso ser eleito. Não é? Então, você depura um pouco o sistema eleitoral. Com isto, o que significa ter 15 candidatos ao invés de 105? Significa, em primeiro lugar, a possibilidade de uma fala mais programática. Ao invés de eu chegar na televisão e dizer: meu nome é Michel Teber, meu número tal, por favor, vote em mim, você diria alguma coisa mais consistente, porque o horário de televisão seria utilizado por um número menor de candidatos, porque não tenho dúvidas, nós todos sabemos disso. Quando você tem 105 candidatos, você precisa dar estrutura para 105 candidatos, portanto, a campanha fica caríssima, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa dar espaço na televisão por 105 candidatos, sob pena, e isso já aconteceu, de medidas judiciais que exigissem que o partido entregasse horário eleitoral, uma parcela do horário eleitoral, para estes candidatos. Então, você torna um pouco mais programática a própria campanha eleitoral, sobre fazê-la menos custosa, mais barata. Não é? Esta é a primeira consequência. A segunda consequência é que, vejam, senhores e senhoras, que hoje se fala muito, e se derrubou isso agora, né, recentemente, lá na Câmara, as chamadas coligações eleitorais. Por que há o Instituto da Coligação Eleitoral? A coligação eleitoral tem por pauta, precisamente, o sistema proporcional. Você faz uma coligação com outro partido no sistema proporcional para ter mais votos, trazer mais votos para a coligação. E, com isso, um e outro partido são beneficiados. Não é? Ou seja, tira um pouco da própria identidade partidária. Então, se você adota o voto majoritário, ninguém vai querer fazer coligação, porque o sujeito do partido diz: eu não vou fazer uma coligação para perder uma vaga ou 2 vagas lá para o outro partido. Raciocínio inverso também verdadeiro. Então, você automaticamente, você já produz esses resultados que eu estou anunciando. Você nem precisaria de uma regressão impedindo a coligação, porque ela automaticamente se estabeleceria, não haveria coligações no nosso sistema. Ainda mais, você, além desses fatos que acabei de apontar, a consequência disso é que você vai reduzindo o número de partidos políticos, porque há partidos que nascem até não estou fazendo nenhuma crítica, hoje nascem legal e legitimamente, mas nascem para fazer coligações, não é para levar adiante uma determinada bandeira. Não é? Então, eles surgem para isso. Se não há mais coligações, não há a ideia da manutenção de partidos, não é? De alguns partidos, em primeiro lugar. Segundo lugar, não haverá, digamos assim, você pode estabelecer concomitantemente uma regra que até andou sendo discutida na Câmara, da federação partidária. Ou seja, você reúne 6, 7 partidos talvez de pouca expressão eleitoral, e esses 6, 7 partidos se conjugam numa única federação de partidos. Se esta federação de partidos subsistir, como deverá subsistir durante todo o mandato, certa e seguramente, na próxima eleição, eles farão um único partido. Com isso, sem nenhuma exigência legal, proibitiva da formação de partidos, que é impossível em face do texto constitucional, você automaticamente promoveria a redução dos partidos políticos no país. Eu vejo, portanto, que esta regressão sobre o foco político causaria um efeito extraordinário. E, ademais disso, só para fazer uma observação em relação ao voto distrital, por exemplo, muita gente se seduz, né, com essa história do voto distrital. O voto distrital é exatamente para apequenar a figura do deputado federal. Ou seja, ele será representante de 5 municípios. Portanto, ele será o vereador daqueles municípios, com respeito aos vereadores, porque os vereadores têm a sua função constitucional, municipal, mas ele se transformará numa espécie de representante
daquela localidade, daquela região, e só daquela região. O pensamento dele lá na Câmara não será mais em nome do povo brasileiro, mas será em nome do povo daquela região pequena dele, não é? Ou seja, se ele não levar benefícios para lá, etc., etc., e volto a dizer, esta não é a função que tipifica a atividade do deputado federal. Então, o distrital, e é interessante, um dia eu observei isso lá na Câmara dos Deputados, eu fui lá falar na comissão da Reforma Política, ele disse, me digam o nome, porque a invocação disso, mas lá nos Estados Unidos se adota o voto distrital. Pois bem, me diga o nome de um deputado que tenha sido candidato à presidência da República nos Estados Unidos. Nenhum. Nenhum. Os candidatos são senadores, porque o senador é eleito pelo voto majoritário. Ou seja, o deputado, como ele se circunscreve a uma pequena região, ele não tem aquela capacidade extraordinária de fazer formulações nacionais, não é? Então, o voto distrital é um equívoco, na verdade, daqueles que assim pensam. Bom, na Alemanha se adota muito bem, mas lá os partidos são sólidos. Eu, no dia que os partidos forem sólidos, no dia que nós tivermos 3, 4 partidos, ou seja, a representação de 3, 4 correntes de opinião, eu sou até a favor do voto em lista, porque daí você indica o partido na lista, mas você está dizendo o que você quer. Hoje, se você for fazer lista, para fazer uma crítica ao projeto da lista, os caciques do partido, e eu falo até contra a minha vontade, porque eu sou tido por cacique, seria privilegiado, né? Mas os caciques dos partidos seriam privilegiados. Evidentemente, se houvesse uma lista de deputados federais aqui em São Paulo, Arnaldo, eu seria o primeiro da lista do PMDB. Então, faz a lista e eu não preciso nem fazer campanha, né? E estou eleito. Portanto, hoje não é possível. No dia que os partidos tiverem densidade ideológica, programática, daí sim é possível o voto em lista, né? Então, eu digo a você, estou fazendo breves considerações aqui sobre a reforma, estou me pautando pelo sistema eleitoral, que me pareceu o mais importante, porque permitiu-me que eu desse aqui também uma interpretação sistêmica do texto constitucional, fizesse, portanto, uma análise jurídica, né? Tanto que no tópico do Distrito Serra até tem um projeto que sustenta o voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Até aí eu não sou contra, porque no caso do município, você terá uma representação parcelada das regiões do município, porque o vereador vai representar a vontade do povo municipal. Então, aí é provável, aí é possível que você tenha uma postura dessa natureza. Mas no caso da área federal, só o voto majoritário, penso eu, depuraria um pouco o sistema. Mas isto, eu estou dizendo, olha aqui, é uma questão vencida. É como se nós já tivéssemos perdido a causa do tribunal e eu voltasse lá para sustentar a mesma causa, né? Mas, de qualquer maneira, vale, porque eu estou falando a colegas advogados, valeu, talvez, pela primeira parte da fala, que fez essa interpretação sistêmica do texto constitucional, porque a interpretação literal é a mais pedestre das interpretações. E quantas vezes eu vejo esse pedestrianismo, né, praticado com uma frequência extraordinária. As pessoas não se preocupam com o todo constitucional, mas apenas com uma parcela da Constituição. Por outro lado, para dar brevíssima palavra sobre o chamado financiamento eleitoral, que agora foi mantido como financiamento privado, eu, pessoalmente, sou a favor da manutenção do financiamento privado, não vejo como fazê-lo apenas público, porque, devo até dizer, financiamento público nós temos o chamado fundo partidário, que é dinheiro público, que vem para os partidos. Primeiro ponto. O chamado programa eleitoral do partido é também financiamento público, porque não pense que aquilo é de graça, não. Aquilo lá é deduzido do imposto de renda, portanto, a União perde, não é? Ou seja, a União paga, portanto, é financiamento público. E, de outro lado, nós temos o financiamento privado, que gerou as mais maléficas consequências, especialmente nos últimos tempos. Então, o que é que eu penso a respeito do financiamento privado? Porque é claro que na vertente do financiamento privado, você pode pensar no financiamento feito apenas por pessoa física, mas também por pessoa jurídica. No tocante à pessoa jurídica, especialmente empresarial, eu diria, qual é a razão para você fazer uma doação para a candidatura tal ou qual, ou para o partido tal ou qual? É porque você acredita naquilo. Portanto, quando você faz uma doação eleitoral, você está praticando a cidadania, é o exercício da cidadania. Ora bem, se as empresas quiserem doar, elas têm que seguir o mesmo princípio, é o exercício da cidadania. A empresa A entende que o candidato a presidente, ou governador, ou o partido tal, tem melhores condições para gerir o país. Ela vai lá, contribui
com aquele partido, mas não pode contribuir para outro. Não só empresa, como holding de empresas. Muitas vezes há várias empresas, uma delas contribui, a outra não contribui, etc. Né? Esta seria uma fórmula que também depuraria o sistema. É claro que a essa altura ninguém ia doar, porque ninguém quer doar para um candidato que eventualmente não seja vitorioso. Né? Então, veja que no tópico do financiamento eleitoral também se resolve, se depura o sistema com muita tranquilidade. Há outros temas que eu vou falar que eu já estou exagerando aqui, já passei dos 25 minutos, né? Mas há outros temas, como o tema da reeleição, eu vou expressar apenas minha opinião política. Eu acho que a reeleição no Brasil deu certo. 4 anos é um período muito curto e, na verdade, quando o povo vai às urnas, ele faz uma espécie de referendo. Eu concordo com o que foi feito desses 4 anos, portanto, dou mais 4 anos. Ou não concordo, não dou os 4 anos. Não é? O tema da reeleição agora passou lá na Câmara, não sei se passará no Senado, mas também se impediu a reeleição. Não é? O que mais que eu poderia dizer aos senhores? Há outros temas, talvez não de tanta relevância, né? Mas eu queria apenas ficar nestes tópicos aqui, para, mais uma vez, reiterar o agradecimento ao Zé Horácio, ao Instituto dos Advogados de São Paulo, a que pertenço desde 1975, né? E cumprimentá-los por esses almoços que fazem, sempre muito ilustrativos, porque cada um vem aqui e diz uma coisa a respeito de um tema determinado, né? Eu acho que é extremamente útil para todos nós, mas o principal para mim foi ter essa presença muito significativa de amigos advogados, juízes, promotores, né, procuradores, delegados, né, que vieram, eu acho que mais para me cumprimentar do que para me ouvir, porque para me ouvir, já ouvi Temer tantas vezes, não tem mais graça. Eu espero que tenha tido o mínimo de graça. Muito obrigado.